Ao vê-la, idosa e sozinha, um criminoso pensou que seria uma presa fácil para pegar o seu dinheiro. No entanto, nunca pensou que Dona Filomena era uma senhora astuta e foi mais inteligente do que o homem que lhe pediu para entregar as riquezas que havia acumulado com o passar dos anos de trabalho árduo e muito esforço. Não poderá acreditar como a idosa pôde dobrar o braço daquele homem. Naquela noite, na qual havia planejado deixá-la na rua, Dona Filomena tinha tomado seu chá de flor de laranjeira, porque não podia adormecer. Depois, pegou um livro de Dom Quixote e leu as páginas de sempre. Levantou-se, apagou a lâmpada e enquanto acomodava a cabeça no travesseiro, porque era aproximadamente meia-noite, se assustou com o som do telefone. Alô, boa noite, disse a senhora. Enquanto do outro lado, um homem com a voz grossa e em um tom violento lhe respondeu, e nada de boa noite, idosa decrépita. Nesse mesmo momento necessito que transfira todo o seu dinheiro para essa conta bancária que irei te dar. Caso contrário não terá tempo para ver ao amanhecer. A senhora estava tremendo de medo, pois o homem parecia que não estava brincando. No meio de seu nervosismo, ela lhe pediu tempo, pois precisava ligar o computador e lembrar da chave de acesso. Dona Filomena não sabia o que fazer, pois nunca na sua vida havia passado por uma situação tão estressante e perigosa como essa. Ademais, nunca imaginou que o dinheiro que havia ganho com honra durante toda a sua vida fosse colocar em risco a sua existência. Em sua juventude, Dona Filomena havia sido uma jovem de classe média, cujos seus pais eram professores universitários e desejavam que ela construísse sua carreira, para que tendo uma profissão, alcançasse um nível de vida melhor ao que já tinham. Era filha única, então os senhores focaram na sua educação. Aprendeu natação, esgrima e equitação. Aos 10 anos já era uma amazona e seus pais sonhavam grande com ela. Todavia, ao cumprir os 13 anos, disse que queria ser estilista, o qual caiu como um balde de água fria, porque consideravam que era um trabalho de pouca relevância. Sua mãe, no início, esteve de acordo para que a garota realizasse o que gostava, mas seu pai deu um grande e claro não, e a senhora terminou escolhendo a posição dele. Disseram à jovem que aquela era uma ocupação com perfil baixo e que não mereciam nenhum tipo de respeito social. Filomena tinha grandes sonhos e não estava disposta a renunciar a eles. Quando tinha 14 anos, começou a desenhar o vestido que queria para sua festa de 15 e sua mãe ficou impressionada com o resultado. Até que em nenhum momento se opôs àquela estilista, confeccionou tal vestido assim como ela havia concebido. Seu vestido foi uma sensação entre os convidados e a senhora se sentia orgulhosa de Filomena, então começou a falar com seu marido e lhe disse que talvez valesse a pena apoiar a garota em suas aspirações. Quando chegou ao ensino médio, Filomena realizou muitos méritos para obter uma bolsa e ir estudar desenho de moda em Paris. Seus pais não tiveram outra alternativa a não ser apoiá-la e mensalmente enviavam dinheiro para ajudar na estadia naquele país, onde, ao concluir seus estudos, já trabalhava para uma importante firma de moda e obtinha uma boa renda. Seu trabalho era excelente, pelo qual foi ganhando reputação ao ponto que pôde abrir seu próprio ateliê em Paris. Contratou um contador francês muito simpático, por quem se apaixonou. Ela desejava voltar ao seu país e o jovem a animou para que fizesse, assim que embora manteve aberto o seu ateliê europeu, mudou-se para o seu país, levando sua marca e seu talento aos seus compatriotas. Se casou com o contador e juntos levaram o negócio ao ponto mais alto, e foi assim que ela conseguiu fazer sua imensa fortuna, o que encheu seus pais de muito orgulho. Dessa forma, tornou-se mãe de 2 meninas, uma delas seguiu seus passos e se ficou acomodada em Paris, atendendo no negócio da sua mãe, enquanto a outra se graduou como médica e trabalhava no exterior. A famosa desenhadora Filomena e seu inseparável esposo ficaram vivendo na solidão da sua mansão, na qual junto habita o seu fiel mordomo, Ricardo, a quem haviam criado quase como um filho desde pequeno, porque era filho da cozinheira que sempre trabalhou para eles. Também conviviam com um jardineiro, um motorista e 2 mulheres que faziam a limpeza. Quando já eram suficientemente velhos, os senhores começaram a delegar a Ricardo as maiores responsabilidades, como os assuntos econômicos de ambos, porque na realidade o homem era de confiança. 2 semanas depois de haver cumprido 55 anos de casados, o amado esposo de Filomena faleceu e ela ficou em uma tristeza profunda,
pois suas filhas só chegaram para as honras fúnebres e posteriormente continuaram com a sua vida de sempre. Dona Filomena todos os dias visitava a cova de seu esposo e a solidão a tinha tão devastada que a insônia havia se apoderado dela. Ricardo sempre preparava para ela seu chá de flor de laranjeira para que pouco a pouco fosse relaxando, até que pegasse no sono e aquela noite passou completamente acordada, pois temia que o chantagista cumprisse sua palavra de matar ela se não transferisse o seu dinheiro. No entanto, no meio do desespero, buscou encontrar a calma e refletiu que aquela voz lhe parecia muito familiar e enquanto essa ideia dava voltas na sua cabeça, o telefone voltou a tocar e o homem lhe perguntou se já estava pronta para fazer a transferência, mas ela lhe respondeu que definitivamente não lhe lembrava da senha e pediu a ele 1 minuto. Chamou a Ricardo, mas esse não a respondeu, assim que levou um pouco mais de tempo. Porém, o cara insistiu que fizesse imediatamente a transferência e lhe sugeriu qual era a sua chave de acesso. Uma vez que já havia dito, o homem insistiu que só tinha 40 minutos para fazer a transação. Porém, 15 minutos depois a casa já estava rodeada por agentes da polícia que prenderam a Ricardo, porque a idosa astuta identificou o som da fonte que estava instalada no jardim de sua mansão na chamada do homem que estava pressionado. Além disso, sua voz era similar à do seu mordomo, então ela ativou um sistema de alarme que nenhum dos seus empregados conhecia e assim, conseguiu capturar o traidor. Ricardo declarou diante ao juiz que estava farto de ver como uma senhora decrépita tinha uma abundante conta bancária, enquanto que ele, o qual necessitava de dinheiro para viver melhor, tinha que servir a ela por um salário que não considerava tão justo. Finalmente, Dona Filomena perdoou ao homem e evitou que ele fosse para a prisão, mas ele foi embora de sua casa e nunca mais voltou a saber dele. Chegamos ao final da nossa história em áudio de hoje. Se gostou, dê seu like, deixe seu comentário.